Glória a Deus. Então vamos lá para o nosso tema de hoje aí, como falei, então, vamos estar conhecendo um pouco da irmã Débora Goulart. Para quem não sabe, né, sou filha do pastor Márcio Goulart, que é locutor aí do programa Despertai, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 9 horas. Então você aí pode acompanhar, se quem sabe você não acompanha ainda, acompanhe a programação aí do pastor Márcio Goulart. E para nós darmos início, então, né, me apresentando, eu sou a irmã Débora Goulart, né, atualmente 25 anos de idade, glória a Deus, né, estamos indo para quase 26, o tempo passa muito depressa o tempo, né, quando o meu pai foi chamado para a obra missionária, eu tinha em torno de 11 anos de idade, e hoje, então, já estou indo para os 26 anos, para você ver como o tempo corre, a gente vai envelhecendo, né? Mas glória a Deus por isso, né? Faz parte da vida. Então, atualmente tenho 25 anos de idade, tá? Sobre a minha conversão, nasci num lar cristão, glória a Deus por isso, né? Quando eu nasci, os meus pais já estavam indo para a igreja, então posso considerar que, né, nasci aí em um lar cristão, mas eu me considero assim, de que realmente me decidi por servir a Jesus ali por volta dos 14 anos, quando eu me batizei nas águas. E já para começar aí, né, para os irmãos entenderem, neste mesmo ano em que eu me batizei nas águas, né, o meu pai já vinha conversando, já vinha falando, ó, tá na hora de se batizar, né, ia dando alguns toquezinhos, né, porque a gente vai crescendo. Eu acredito que uma coisa que acontece às vezes na nossa vida, nós como filhos de pastor, ou de crente, né, no geral, filhos de cristãos, a gente acaba se acomodando, né, porque não houve, assim, uma conversão, não houve, assim, um dia que a gente realmente se rendeu aos pés de Jesus e disse eu aceito, né. Então a gente vai levando, vai crescendo, né, e vai desenvolvendo, enfim, vai crescendo ali como cristãos. Mas às vezes muitos não tiveram um real encontro assim com Jesus, né? A ponto de dizer assim, não, eu me converti aqui, né? Então meu pai já vinha dando alguns toquezinhos sobre me batizar, né? E eu decidi. E também neste mesmo ano eu fui batizada com o Espírito Santo, recebi o batismo com o Espírito Santo e é muito interessante que hoje, né, quando eu estava aqui anotando algumas coisas para falar para os irmãos aqui, estava lembrando de como foi, e eu lembro que foi em 2012, não me lembro se foi final de janeiro ou início de fevereiro, que teve retiro geral da juventude, né? Os irmãos que são do Ministério da Restauração sabem que nós temos aí todo ano retiro geral de jovens, né? Ficou parado por um tempo por causa da pandemia, mas 2024, glória a Deus, tá chegando aí, vai ter retiro geral. Então, em 2012, né, eu e a minha amiga Jéssica Maia, glória a Deus, né, esposa do pastor David, que eu acredito que muitos conhecem, né, eu e ela fomos pro retiro com este propósito. Ela disse, ó, vamos pro retiro com o propósito de tu receber o batismo com o Espírito Santo. E a gente foi, e eu lembro que no mesmo dia, a gente foi com esse propósito, e no mesmo dia eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então foi algo maravilhoso da parte de Deus, né? Que ficou marcado. E aí, então, alguns meses depois, né? Eu não lembro bem certinho o mês, a data que eu me batizei. Enfim, eu era nova e a gente não anotou nem nada, né? Mas eu tenho comigo que seja lá por abril, que eu me lembro que era muito frio. E então, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo no retiro, no início do ano, ali por abril, se eu não me engano, desci as águas batismais e sigo firme com Jesus até hoje. Glória a Deus. Então, achei muito importante contar sobre isso, sobre minha experiência aí de conversão. Então, eu me considero, digamos assim, cristã mesmo, de que me decidi por Jesus quando eu me batizei, tá? Porque antes, né, eu não fui assim uma criança, uma adolescente problemática, né? Graças a Deus por isso. Não fui assim uma filha problemática, né? Mas fiz algumas coisinhas que não agradavam, né? Com certeza. E como todo adolescente, a gente erra, a gente falha, né? E o importante é que a gente reconheça,
né, e se arrependa dos nossos erros. Então, apesar de eu não ter sido uma criança, uma adolescente problemática, teve momentos da minha vida em que eu servia a Jesus só porque os meus pais eram cristãos, né? Eu ia para a igreja só porque, né, era de rotina ali desde pequena já, ia para a igreja e tudo mais. Então houve momentos na minha adolescência em que coisas aconteceram, erros aconteceram, em que, né, a gente, acredito que muitos já sabem, a adolescência é uma fase de transição, né? É uma fase de transição, uma fase que a gente está deixando de ser criança, né? E ao mesmo tempo ainda não é adulto, né? Aquele meio termo é uma criança com responsabilidades, então muda muito a nossa mentalidade, a gente começa a criar, enfim, gostos próprios, atitudes próprias, muitas coisas a gente já não depende mais dos pais para decidir, para escolher, para, enfim. E aí, então, a gente acaba criando uma certa independência e a gente erra, assim, a gente falha. E por isso que é muito importante, quem sabe tiver adolescentes me escutando, neste momento é muito importante que a gente esteja na presença de Deus, que a gente esteja se colocando na presença de Deus mesmo, né? É uma fase crucial. Eu levo comigo como a adolescência, assim, e juventude, a fase mais crucial da nossa vida. É um momento muito turbuloso na nossa vida, né? Tanto psicologicamente, emocionalmente. Então, há muitas coisas mudando, né? Se transformando para entrar na fase adulta. E aí a gente passa, então, por várias crises, né? Alguns crises de rebeldia, principalmente quando já nasceu num lar cristão, não tem conhecimento do mundo. Muitas vezes, né? As crises levam para fazer coisas erradas, para fazer coisas que desagradam os pais, que desagradam a Deus mesmo. Então, eu vivi essa fase também e teve um momento em que eu não tinha esse desejo, eu não servia a Deus porque realmente eu queria, porque realmente, né, não é esse o meu anseio, é isso que eu quero. Não, porque por mero hábito, né? Mas então a partir aí do momento em que eu desci as águas batismais, claro que já fui me decidindo antes ali, né? Então na base de uns 14 anos eu considero que realmente assim eu decidi que iria servir ao Senhor e graças a Deus até aqui o Senhor tem me guardado, já estou, como disse, né, quase indo para os 26 anos de idade, Deus tem segurado na minha mão, né? Deus tem segurado na minha mão. Eu sei que nesta caminhada de ser filha de pastor, já vi muitos outros filhos de pastores, infelizmente, completando a maioridade e saindo da igreja. Completando a maioridade, completou seus 18, já decide não servir mais ao Senhor, né? Então é muito triste ver uma situação como essa. Eu acredito que para os pais destes jovens é muito triste saber, né, que só estavam esperando, né, ter, digamos assim, autonomia, né, de idade para decidir sair da presença do Senhor. Então, dou graças a Deus por estar firme na casa do Senhor, na presença do Senhor até hoje, lembrando de que não sou perfeita, né? Não há perfeição, mas a gente vai todos os dias caminhando, e o Senhor, ele vai nos ajudando. E assim, né, para ficar mais completo o testemunho, da minha infância eu não lembro muita coisa, tá? Não lembro muita coisa, mas eu sei que desde que eu nasci, né, desde que eu era bem novinha, muito pequena, eu já sou um milagre de Deus, né, para a vida dos meus pais. Quando eu era pequena, eu tive um probleminha na cabeça, né? E ali Deus já começou a manifestar o seu poder na minha vida, que eu ia precisar passar por cirurgia. Imagine, né, uma criança, né, uma criancinha de colo ainda, ter que passar por cirurgia, e Deus ombreou, Deus deu vitória, Deus deu vitória. Então, desde pequena já vivo milagres de Deus na minha vida, né, na minha família. E Deus, ele continua sendo fiel até hoje. Então, desde pequenininha já, o Senhor cuidou muito bem de mim, né? E como cuida até hoje. Glória a Deus. Então, assim, falando um pouquinho da minha infância,
né, em questão de igreja. Eu sempre cresci, então, neste contexto, né, neste contexto de igreja. Acredito que por volta de uns 5 anos meu pai foi mandado para uma outra cidade, né, no interior do estado, para cuidar uma congregação, para abrir, se eu não me engano, uma congregação. E a gente ficou 1 ano e pouco lá, então foi pouco tempo, não lembro tantas coisas desta fase, né? Mas começou aí, por volta de 5 anos já, né? Estava com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe e com meus irmãos, né? Indo fazer a obra do Senhor, indo fazer a obra do Senhor, né? E mais precisamente falando sobre mim, eu sempre fui envolvida, irmãos, na área do louvor, né? Então, desde pequena eu canto, né? Para quem não conhece aqui, né? Eu sou mais, me desenvolvo mais na área do louvor atualmente, né? Sinto que esse é o chamado do Senhor para minha vida. Então, desde pequenininha, né? Já canto. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. E então, né, por volta de 5 anos de idade, fui para a primeira obra em que meu pai foi cuidar, né? Fomos. Depois de 1 ano e pouco, retornamos para nossa cidade, que é a cidade de Canoas. Ficamos por um tempo ali e, como alguns, né, acredito que já acompanharam a programação em que nós fizemos entrevista com o pastor Márcio, né? Logo que o Ministério Restauração, então, abriu, o pastor Márcio decidiu, então, por passar para o Ministério Restauração. E aí, então, começou novamente aí uma jornada, né, até chegar aí a ser chamado para a obra missionária. E, assim, eu lembro que lá em Canoas, meu pai cuidava de uma congregação chamada Nancy, e era um bairro, assim, na verdade, um bairro muito pobre, né? Simples. Hoje, claro, ele está muito mais desenvolvido, mas a nossa condição era a condição, assim, de muitos brasileiros, condição que muitos brasileiros passam hoje em dia, né? De faltar, de não ter o alimento, muitas vezes, né? Lá em Santa Maria mesmo, quando eu era mais pequenininha ainda, eu lembro. Não me lembro. Foi em Santa Maria, isso mesmo. Foi em Santa Maria. Que eu lembro que teve uma vez em que nós não tínhamos o alimento, nós não tínhamos o que comer. E do lado da nossa casa, né, no pátio da vizinha, tinha um pé de laranja. E aquela foi a nossa refeição. Pensa na alegria, né, na alegria das crianças ali por ter um pé de laranja ali do lado e foi o que a gente tinha para comer. Então, a gente passou várias dificuldades, né? Muitas dificuldades. Hoje a gente para olhar para trás e ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é maravilhoso para com as nossas vidas. Hoje não somos, né, ricos, cheios de dinheiro, de ter dinheiro sobrando, mas não vivemos, graças a Deus, olha, não sei o que é ter falta, não sei o que é ter falta, né? E lembro-me que na infância essa era a nossa realidade, de às vezes não ter o alimento, de às vezes não ter a misturinha, né? Como, né, a gente gosta de uma carne ou que seja um ovo frito, né? E muitas vezes não ter isso, né? Não ter isso. Mas sempre, 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 sempre Deus providenciou, até nessa vez da laranja. Não tinha outras coisas para comer, mas teve a laranja. Glória a Deus, e a gente não ficou sem comer, né? Glória a Deus. Então, este era o meu contexto aí na infância, né? Foi uma infância simples, né? Não, meus pais, né, não eram cheios do dinheiro, passavam necessidades, né? Meu pai sempre batalhou aí trabalhando no pesado para nos dar o alimento, né? E o Senhor cuidou de nós. Indo para as partes, então, que eu me lembro mais, ali por volta de 11 anos de idade, né? O meu pai foi enviado para a obra missionária já pelo Ministério Restauração, né? Foi enviado para a obra missionária ali na cidade de Arvorezinha, no interior do estado do Rio Grande do Sul. E ali então começou, né, uma jornada mais ferrenha, né? Eu com 11 anos já, então já não era mais uma criancinha, né? Já estava passando aí para a fase da adolescência. E é uma fase que a gente entende mais, né? É uma fase em que, como disse aos irmãos, a gente está passando
por transformação, por uma transição, né? Uma transição mesmo. E aí, então, fomos enviados para aquela cidade, aleluias. E eu comecei a viver muitas coisas juntamente com a minha família, né? Comecei a viver muitas coisas. Uma coisa que eu lembro sempre é que hoje eu sou quem sou por causa das experiências que eu tive através do ministério do meu pai, né? Através do ministério do meu pai. Eu não posso dizer ainda assim, não, é o ministério de Deus na minha vida. Não. Eu vivi, né, através do ministério do meu pai, né? Então, como era criança, tive que viver isso junto com ele. E querendo ou não, a gente acaba desenvolvendo muito, né? Através das lutas, das provas, das faltas. Tudo foi me gerando experiência para ser quem eu sou hoje, maturidade para ser quem eu sou hoje, e eu dou glórias a Deus por isso, né? Dou glórias a Deus aí por isso. E eu posso dizer, assim, então, que para mim, né, foi uma aventura aí mudar, né? Mudanças não são fáceis, às vezes, famílias acabam se desestruturando quando há mudanças, né? A gente ficou longe da nossa família, dos familiares, dos avós. Eu, por exemplo, não posso dizer que tenho intimidade com os meus avós, né? Hoje já tenho os dois avós, né? Já são falecidos, mas as avós, né? Ainda são vivas e eu não cresci com eles, né? Não cresci com elas, não cresci com os primos, não cresci com os tios, com as tias. A gente cresceu longe, a gente cresceu distante. E graças a Deus, como eu disse, às vezes mudanças acabam gerando problemas, né? Porque a criança é apegada com o avô e com a avó, ou com o tio, com o primo, enfim, com os amiguinhos de escola. E para mim ali, eu não lembro assim de ter algum episódio de eu ficar entristecida por ter me mudado para tão longe, né? E graças a Deus assim a gente seguiu firme aí e deu tudo certo, deu tudo certo. Então, para mim foi uma aventura, né? Foi uma aventura aí mudar, né? Eu tenho lembrança aí de estar feliz, né? Com as novidades, enfim, com aquilo tudo que a gente estava vivendo. E a partir de então aí, né? Cresci longe dos familiares e até hoje a gente se encontra longe, né? Deles, mas, né? Deus é fiel e está sempre conosco. E como todo adolescente, então, né, tive os meus momentos aí de erros, né? Como já falei, nunca fui uma pessoa assim, uma criança de dar problemas, né? Mas quando eu resolvi realmente seguir a Cristo, né, ali por volta dos 14 anos, muitas coisas, né, mudaram, muitas coisas mudaram. Fui aprendendo, fui me envolvendo nas coisas de Deus, né? E o ministério do meu pai aí me trouxe muita maturidade, né? Tudo que eu vi, tudo que eu vivi sendo filha, né, de um pastor, de um missionário, hoje eu levo aí como experiência, né? Sei que muito do que sou hoje foi construído lá atrás, né? Através daquilo que eu vi Deus fazendo no ministério do meu pai, na vida do meu pai, né? Pudemos viver aí junto. E lembro que na cidade de Arvorezinha a gente passou por muitos episódios de não ter, né? Um dos episódios, né, o meu pai contou na entrevista que nós fizemos com ele, né, sobre os finais de ano. Era algo assim, meu Deus, né? E para crianças, isso é muito importante, né? Por mais que hoje em dia a gente sabe que as datas festivas, elas trazem uma tradução, né, meio distorcida daquilo que realmente é. Mas para uma criança, por exemplo, a Páscoa é muito importante. Para uma criança, o Natal, a virada de ano é muito importante. É momento de ganhar presente, é momento de ter comida boa. E eu lembro que quando o meu pai foi para a obra missionária, né, nós pequenos, eu com cerca aí de 11 anos, como eu disse que já fomos para a obra missionária, os meus irmãos menores, né? E a gente passar natais sem ter, né, às vezes com arrozinho e feijão só. E não digo que isso era ruim, não estou reclamando disso, mas como eu disse, na visão de uma criança, tem que ter a carne assada. Na visão de uma criança, tem que ter a sobremesa depois, o doce, tem que ter presente, né?
e a gente viveu assim, neste contexto de não ter, né? Mas houve momentos de Deus providenciar, como meu pai mesmo contou na programação que ele, né, foi entrevistado, que, né, numa dessas datas festivas aí, chegou, né, vizinho oferecendo espeto de carne, oferecendo sobremesa, e ali a gente pôde se alegrar, pôde se servir, né, se servir ali, sendo que nós não tínhamos. Então Deus providenciou, né? Eu lembro que às vezes estavam os meus irmãos indo com calçados furados para a escola, né, tênis furado, né? Quem é mãe, quem é pai, com certeza vai compreender como é se sentir dessa forma, né? Se sentir ali impotente, né? De não poder fazer nada, né? Uma coisa é a gente ver, estragou, vou lá e compro. E outra coisa é você ver o seu filho necessitando de algo e não poder comprar. Não poder, não ter o que fazer, não ter de onde tirar. E, né, eu lembro que, na época, às vezes eu via outras crianças, outras moças, irmãs, com saias bonitas, com calçados bonitos, e eu desejava ter, mas não havia condição, né? Não havia condição. Mas Deus, ele sempre providenciava. Deus sempre enviava alguém na hora certa. Às vezes a gente estava passando por alguma dificuldade, alguma situação, e como sempre, né, meu pai sempre foi de levar a Deus em oração. Meu pai sempre foi de colocar na presença do Senhor, né, ao invés de pedir para outra pessoa. E teve vezes a gente estar passando por situações difíceis e quando vê chegar algum irmão, alguma irmã lá, né, levando roupa, levando comida, né, era uma bênção de Deus mesmo essas experiências. Eu lembro que o meu pai também, às vezes a gente precisando de dinheiro, e ele pegava e subia no centro a pé, né? Subia no centro a pé mesmo, e aí eu vou lá ver se não tem alguma coisa no banco, né? E quando chegava lá, às vezes, né, tinha valores lá que irmãos tinham depositado, tinham abençoado, né? E supria as nossas necessidades. Então, são coisas maravilhosas que eu guardo, né? E como eu digo, hoje tem coisas que eu passo, por exemplo, que eu já consigo ter maturidade porque eu passei lá atrás, né? Mesmo que eu era uma adolescente, eu entendia. Hoje, mais ainda, entendo mais ainda a providência do Senhor, a forma que Deus cuidou da minha vida, da vida da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais, né? Então, hoje eu me vejo mais forte em diversas situações. Por quê? Porque lá atrás Deus me permitiu passar junto com a minha família dificuldades, né? E hoje, então, a gente leva como experiência, como aprendizado. Glória a Deus. Um dos testemunhos aí mais grandes que eu tenho de providência foi nos meus 15 anos de idade, né? E, né, como os irmãos sabem, já tenho relatado, nós não tínhamos condições. E aí imagine, né, uma moça chegando aos 15 anos, ela quer uma festa, ela quer, né, algo especial e não tinha, né? Não tinha condição para fazer isso. E então foi marcado um evento da juventude, um encontro de jovens na nossa igreja. E venho, né, uma juventude toda lá da cidade de Nova Santa Rita, na época pastoreada pelo pastor Gerry Adriani, que é o nosso diretor da rádio. E venho lá, então, uma juventude, se não me engano, veio um ônibus de jovens para nossa cidade para fazer esse trabalho, né, esse encontro de jovens, e já trouxeram a carne para assar, já trouxeram uma irmã doou os 2 bolos, né? Trouxeram um vestido, vem a irmã Ivoneide, né? Como nós éramos ligados à AME Heróis da Fé, irmã Ivoneide, que é secretária, se eu não me engano, é secretária da AME Heróis da Fé, também arrumou vestido. Foi uma providência de Deus, assim, ó, irmãos, tremenda, tremenda, tremenda. Uma providência de Deus, assim, maravilhosa. E eu pude ter, então, a minha festa de 15 anos, né? Pude ter a minha festa de 15 anos aí. Uma bênção, né? Teve até decoração, teve vestido, teve de tudo. E providência do Senhor, porque aos nossos olhos, né, não teríamos condições para nada e não tínhamos, né? E Deus providenciou, por quê? Porque Ele cuida de nós. Então eu vejo assim que
Deus, ele é detalhista, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E, né, eu lembro também de algo que foi uma providência maravilhosa de Deus também, quando eu ganhei meu quarto, né? Eu nunca tive um quarto assim, todo novinho, realmente um quarto de menina certinho, né? O que eu tinha no meu quarto? Um roupeiro, né? Uma cama de casal, de ferro, já usada. E certa feita, então, chegou alguns irmãos lá da cidade de Alvorada, né, que antes, nesse tempo, era pastoreada pelo pastor Plauto Vanzin, que hoje já não se encontra mais no Ministério da Restauração. E os irmãos chegaram lá com um caminhão e tinha o meu quarto completo, mas pensa, de tudo que os irmãos possam imaginar, eu ganhei que meus pais não teriam condições de me dar, né? Eu ganhei cama nova, eu ganhei cobertas nova, até abajur tinha no meu quarto. Glória a Deus, cômoda, mesinha de cabeceira, tinha de tudo, roupeiro, enfeites para mim decorar o quarto, e espelho, tapete, muita coisa mesmo. Me deram um quarto completo e mais uma providência de Deus, né? O quarto dos meus irmãos também ganharam, meus pais ganharam muitas coisas. Minha mãe ganhou geladeira, ganhou micro-ondas, ganhou tanta coisa, olha, providência de Deus mesmo na nossa vida. E tudo isso para mim como filha, né? Falando, né, que é testemunho meu, para mim como filha é algo maravilhoso da parte de Deus, né? Ver a forma que os meus pais levavam a obra do Senhor, né? Meu pai foi sempre muito esforçado como pastor e sempre com muita seriedade fazendo a obra do Senhor. E ali eu vi Deus recompensando a vida dele, Deus honrando, né, a obediência dele, né? Como os irmãos sabem, meu pai tinha uma empresa antes de sair para obra missionária. Era uma empresa que tinha tudo para dar certo, claro, estava no início ainda, não tinha grandes fortunas, estava começando ali, mas tinha oportunidade de crescer muito na cidade de Canoas. E quando ele ouviu o chamado do Senhor, ele largou tudo isso, né? Ele largou tudo isso e Deus, ele cuidou de nós. Aquilo que, quem sabe, se meu pai tivesse continuado na empresa, ele teria condições de me dar. Deus, na nossa falta, Deus nos deu, né? Na falta de condição, Deus providenciou todas as coisas, tudo que precisávamos o Senhor, ele abençoou. Então aí é um pouco de algumas bênçãos, né? De algumas providências que eu vi acontecer na minha família, que aconteceram comigo, né? E Deus, ele é maravilhoso, cuidou e continua cuidando de cada um de nós. E, perdão, o que eu quero dizer para você, quem sabe você que está escutando esteja passando pela mesma situação. Quem sabe você jovem que esteja aí na escuta, você pai, você mãe, está passando pela situação de não ter, a situação de falta, de não poder alcançar para os filhos aquilo que eles precisam. Você, moço, moça, quem sabe está passando por situação de seus pais não terem condição, de você mesmo não ter condição, de a porta de trabalho não se abrir, né? A gente sente falta de comprar uma roupa, de andar bem vestido, de ter o calçado, né? Há coisas que a gente necessita e que a gente precisa e que às vezes não há condição. Mas eu sou prova viva de que o Senhor, ele cuida de nós. Basta você confiar no Senhor, permaneça na presença do Senhor, porque Ele cuida de nós. Ele não nos desampara, Ele cuida de cada um de nós. Ele não nos deixa, né, ficar, né, de qualquer jeito, não, Ele cuida. Glória a Deus, aleluias. Antes de prosseguirmos, vamos ver aqui, temos algumas pessoas na escuta da programação, temos aqui a minha mãe, né, está de férias aí, e escutando a programação diretamente aí da cidade de Canoas, também juntamente com a minha avó, né, minha avó Gessi. Acredito que o meu pai, meu irmão também devem estar na escuta aí, que Deus abençoe
Glória a Deus. Meu tio Marcelo Goulart também está na escuta da programação. Deus abençoe aí, Marcelo, Sirlane, o Isaías. Deus abençoe. Temos também aqui a irmã Maria Ondina. Glória a Deus, está na escuta. Deus abençoe, irmã Maria Ondina. Também Pastor Gerry Dias, né, na escuta da programação. Irmã Adriana Lopes, glória a Deus, lá de Batateira, Belém de Maria, Pernambuco. Estão na escuta, Deus abençoe, irmã Adriana. Também o irmão Joel Marques, Deus abençoe aí os irmãos, as irmãs que estão na escuta e que mandaram sua mensagem. Confesso que eu tinha até esquecido de olhar o grupo, e eu me lembrei que eu olhei para o telefone agora e me lembrei, olha, tem que ir lá olhar os grupos. E glória a Deus aí pela sua vida que está na escuta, e você que não mandou sua mensagem, quem sabe não está nos grupos também, não tem contato conosco, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, vamos recapitular aqui então. Então, como eu dizia, creia no Senhor, creia, né, que o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. E é aquilo que nós, né, sempre temos que ter em mente, que nada passa em vão, nada é em vão. O Senhor, às vezes, Ele permite, Ele nos coloca em provas, Ele nos coloca em certas situações, porque Ele quer nos provar para aprovar. Ele quer nos colocar na prova para que depois ele manifeste a sua glória na nossa vida, né? E além de nós sermos abençoados através da nossa falta, o Senhor é glorificado, né? Então, nós devemos lembrar disso, entender que nada é em vão e que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, né? Independente de qual grau que seja a situação, o Senhor Ele está no controle, ele não perde o controle. Glória a Deus. Então foram aí algumas das providências que eu vi acontecer aí, que eu pude vivenciar. Glória a Deus, aleluias. E ainda, na cidade de Arvorezinha, né, eu posso contar que vi também muitas coisas que Deus realizou, né? Deus realizou. Eu lembro de um amigo que, quando nós chegamos lá, ele tomava remédios fortes, né? Esses que a gente chama de faixa preta, não sei se chama assim ainda, né? Mas esse amigo tomava remédios fortes e ia através da igreja, né? A igreja foi colocada aí numa vila, uma igrejinha velha, uma igrejinha de tábua velha caindo já aos pedaços, e ali enchia de gente ali na igreja. E um desses amigos, então, que eu fiz ali, né, ele tomava remédios fortes, e através de ir para os cultos, de estar ali na igreja, né, ele foi curado, né, e até hoje ele já não toma mais esses remédios, ele não depende mais desses remédios, né. Eu lembro também de algo que Deus fez, algo extraordinário que, né, eu vi através da vida do meu pai Deus fazer, é um trabalho de libertação, né. Meus pais começaram a acompanhar uma senhora que ela vivia numa situação terrível, dentro de casa, só fechada, no interior, né? E ali ela era atormentada pelo diabo. Ela tinha um contato mesmo, é como se, assim como eu estou conversando com você aqui, ela conversava com o diabo, né? E teve essa situação, chegou até o meu pai, né, que era o pastor ali, e foram lá da assistência, ele e minha mãe foram da assistência, e era terrível o estado desta mulher. A gente lembra de um episódio que ela veio para a cidade, tinha um culto, ia ter um culto na igreja, tínhamos desmanchado a igreja de Tábua Velha, né, e fizemos uma tenda ali, botamos uma lona, e ia ter um culto à tarde. E essa senhora aí, que estava sendo acompanhada nesse processo de libertação, né? Ela estava na casa de um parente e logo foram chamar o pai. E o pai chegou lá e essa mulher não saía do banheiro, né? E gritando, aí meu pai foi lá atender, perguntar o que estava acontecendo.
e ela disse que o diabo estava segurando ela sentada no sanitário. Pra você ver a situação que esta mulher se encontrava, atormentada pelo inimigo. Né? Satanás estava ali segurando ela e ali, né, meu pai repreendeu ali aquele demônio, né, que estava ali segurando ela e ela pôde ser liberta dali, então, isso é só um pouquinho, né, do que Deus fez. Vivenciei curas, né, de caroços sumirem, né, de uma criança. Deus realizou tantas coisas, tantas coisas. Logo que nós fomos para a Arvorezinha, o índice de suicídio era muito grande. Então era, digamos assim, que quase normal a gente ouvir, né? Ah, tal pessoa se matou lá no galpão de fumo, de erva, né? Que a Arvorezinha ali é uma região que tem bastante plantação de fumo, plantação de erva, né? E é o que as pessoas têm para trabalhar. Então, muito acontecia isso, né? Às vezes iam chegar os trabalhadores nos galpões e ter alguém pendurado, né? Então, teve uma ocasião também de uma criança, né, que ela enxergava, o pai havia se enforcado, e ela enxergava e conversava com o pai, né, e ali foi chamado meu pai, que, como eu disse, né, era o pastor da época ali, e Deus deu vitória. Então, muitas coisas eu vivenciei, né, falando aí a minha versão como filha, vivenciei, vi Deus fazer, e tudo isso acrescenta a nossa fé. Hoje, né, não é bem diretamente realização de Deus na minha vida, né, mas me gera aí fé, né, acreditar que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, né, acreditar que Deus é poderoso para, enfim, fazer o que aos nossos olhos é impossível. O Senhor, ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. Então, Deus operou muita libertação, muito milagre, né? E foi tremendo, foi tremendo. E trazendo isso, então, né, para a minha vida, para como testemunho meu, né, eu vejo aí o cuidado de Deus em todos os detalhes. Como eu disse, tudo isso que eu vivenciei, estando com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família, na obra do Senhor, crescendo neste meio evangélico, neste meio do Evangelho de Cristo, de missão, né? Eu pude aí ter a minha vida, né, amadurecida, pude adquirir experiência para estar onde eu estou hoje. Glória a Deus. E falando um pouquinho mais de mim, né? Nessas obras, né, que meu pai foi mandado, geralmente acabava que, pelo menos em Arvorezinha, tinha 3 membros, né? E eram idosos. Então eles não tinham condição assim de fazer como as igrejas grandes têm. Tem obreiro, tem líder de jovem, tem líder de UF, tem, né, tem líder para tudo, né? E aconteceu que o quê? Deus preparou para que eu tivesse experiências também em muitos departamentos da igreja, né? Então ali, pelo menos na cidade de Arvorezinha, eu pude ter oportunidade de liderar a juventude, né? Eu tinha amigos ali, tinha crianças, jovens que estavam indo para a igreja. A gente fazia jejum, a gente fazia reunião, e tudo eu ali indo liderar, né? Porque eu era mais velha. E ia liderando ali, reger coral, né? Então, assim, eu vejo que Deus me oportunizou muitas coisas. E hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer um pouquinho de cada coisa, né? Se precisar dar aula para criança, a gente dá aula para criança. Se precisar reger um coral, a gente rege o coral, né? E então, Deus, ele nos permite vivenciar coisas para nos preparar para o que ele tem para nós lá na frente, né? Então, já tive aí a oportunidade, né, de fazer diversas atividades, liderar, então, a juventude, reger coral, né? E são atividades, assim, que nos capacitam, né? Nos capacitam para fazer a obra do Senhor, desenvolver a obra do Senhor, né? E nós sabemos que o Senhor, ele usa-nos, né, para que o reino dele venha a ser acrescentado, né, para que a obra dele venha a se estabilizar aqui na terra. Então, que nós venhamos nos deixar ser vasos nas mãos do Senhor, né, vasos moldáveis nas mãos do Senhor. E então, já trabalhei também com o pilar infantil
E tudo isso, né, foi me dando aí experiência, graças a Deus. Hoje, né, eu estou mais ativa na área da música, né, que é o que realmente, onde eu realmente me encontrei, né, mais precisamente na área do canto. Trabalho com a regência da juventude aqui da nossa área, e tem sido bênção de Deus, né? Então, como nós já falamos, já tivemos aí uma programação sobre como, né, dicas de como descobrir o nosso chamado. E para quem esteve escutando, você vai lembrar, né, que a gente vai sempre se desenvolvendo, vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então, foi o que aconteceu comigo. Tive a oportunidade de dar aula para as crianças, regir juventude, regir união feminina, fui líder da juventude, dos jovens ali, e tudo isso foi, então, me modelando, me capacitando, para hoje eu me encontrar aí mais na área da música. Sei que Deus me chamou com este propósito de louvar, né? Para honra e glória do nome do Senhor, temos algumas composições também. Ainda não houve oportunidade de gravar, né? Mas eu creio que em breve isso vai acontecer em nome de Jesus, né? Porque o objetivo é que essas canções cheguem, né, aos ouvidos de outras pessoas, sejam abençoadas, edificadas, tenham louvores também abençoados para cantar, para louvar o Senhor. E a gente sabe que nem todo, né, nem todo aquele que canta vai compor, né? Mas Deus, ele levanta alguns, né, para compor, para escrever letras que venham exaltar o nome dele. Então, para glória do Senhor, temos algumas composições, e nos ajude em oração aí para que logo a gente consiga, então, colocar, né, num estúdio, fazer a gravação certinha, né, para que possa chegar aos ouvidos dos irmãos também e serem abençoados. Então, hoje trabalho mais precisamente na área da música, e eu creio que é aí que vai continuar, né, até que Jesus volte. E claro, a gente não está preso só numa coisa, né? Se tiver que pregar, a gente prega, se tiver que dar aula para as crianças, a gente dá, enfim, a gente tem que estar pronto para tudo que vier às nossas mãos. Amém? Então, o objetivo aí de testemunhar é acrescentar a sua fé, né? Acrescentar a sua fé. E você que escuta, né, pode ser um jovem que está vivendo a fase que eu já vivi, né, de faltas, porque assim, muitas vezes a gente, por ser criança, por ser adolescente, imaturo, a gente às vezes não entende, a gente reclama, a gente briga com o pai e com a mãe, eu quero, né? E isso faz parte, porque muitas vezes uma criança, um jovem, um adolescente não vai entender, né? Mas que você possa ir gerando no seu coração essa fé, essa graça de entender que Deus, ele está te moldando, ele está te preparando, ele está aí forjando o teu caráter, a tua fé, para que ele possa te colocar, né, aonde ele quer. Então, eu digo aí, continue firme, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Como eu disse, não estamos hoje, nossa, super bem, super lá em cima, mas estamos muito, 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 olha, 100 vezes melhores do que estávamos antes, né? As condições são melhores, Deus tem cuidado de nós, passamos por dificuldades, sim, mas Deus, ele tem cuidado de nós. Amém? E você, pai, você, mãe aí, faça bem o que Deus te chamou para fazer. Educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, né? Como eu citei, conheço filhos de pastores, filhos, né, de cristãos que chegou aos 18 anos e eles, né, simplesmente largaram dos caminhos do Senhor, né? E graças a Deus sou prova viva de que nem todos vão para este caminho, né? Meus pais me ensinaram, me educaram, me mostraram a verdade. Então, né, às vezes, quem sabe você está passando por um momento aí de um filho rebelde, uma filha rebelde, né, está querendo fazer coisas erradas, não se desespere. Continue na posição que o Senhor lhe colocou, né, como pai, como mãe, como um instrutor desse filho, dessa filha. Né? Faça a sua parte, que Deus, com certeza, ele vai cuidar de tudo, ele vai cuidar de tudo. Ele tem nas suas mãos, ele cuida do nosso presente, ele cuida do nosso futuro. Amém? Glória a Deus. Então, viva aí as fases que Deus te permitir passar, né? Viva as fases que Deus te permitir passar, porque nelas há um propósito.
Então eu sei que hoje, né, hoje eu entendo que lá atrás as faltas, né, o não ter, né, às vezes não ter tudo o que sempre quis, né? Hoje eu vejo o propósito de Deus ter permitido passar por tudo aquilo. Porque hoje, né, Deus ele tem entregado coisas maravilhosas nas nossas mãos, que se quem sabe nós não tivéssemos adquirido a experiência lá atrás, não teríamos o preparo para receber. Amém? Então é assim que Deus age, tudo tem um propósito. Se você estiver passando por um momento difícil, uma situação difícil, lembre-se de que Deus, ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida e ele quer ser glorificado através da sua vida. Então, permita-se ser ensinado por Deus. Permita-se ser preparado para que o Senhor tem para ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia.